boys and girls! Olá, meninos e meninas! Preparados? Yes? Então, nossa aula de inglês está começando agora. E você aí de casa, com certeza já está preparadinho com o quê? Com o seu caderno para fazer as anotações e, claro, com aquela caneta ou aquele lápis que é essencial para você colocar aí alguns pontos necessários para você nunca mais esquecer ou recorrer quando você tiver com dúvidas. Certinho? Bom, a nossa English Class de hoje é com um tema maravilhoso que eu tenho certeza que muita gente já viu, já leu e já se deleitou nesse tema. O tema hoje é esse, ó, chamados de comic strips. E o que seria isso? Nada mais é, gente, que tirinhas. Só isso. Os quadrinhos básicos que a vida nos proporciona, que muitas vezes a gente dá risada, porque um dos pontos principais que tem nas tirinhas é exatamente o quê? O humor, é a graça, é deixar um tema que talvez seja bem pesado, que você não trataria de forma tão leve assim, e você olha nas tirinhas e você consegue dar risada até com um tema que não é nada agradável. Bom, então com esse efeito de humor, vocês já perceberam que a teacher de vocês, a professora aqui, é uma pessoa que gosta muito de rir. Então, ó, se o negócio é rir, é comigo mesmo. Eu já levanto minha mão e já vou para a risada. Bom, mas antes de apresentar como é a formação desse gênero textual, que também é trabalhado na língua portuguesa e, claro, na nossa língua inglesa, que a gente chama aí de comic strips, a gente tem um objetivo. E o objetivo de hoje é esse. Eu quero todo mundo aí com esse objetivo no final da aula, ó, bem fixado. É o de apresentar as estruturas para a elaboração das tirinhas. Então, a gente vai ver como é essa elaboração das tirinhas em língua inglesa e mostrar formas de interpretá-las através de palavras-chave e imagens. Muita gente diz assim, puxa, inglês, a tirinha está em inglês, eu não consigo entender nada. Então, gente, tem algumas palavras que são chaves, tem algumas palavras que você já viu em situações do dia a dia, na sua aula de língua inglesa. Então, quando você tiver acesso a um gênero textual, por exemplo, uma tirinha, ou um quadrinho, então você vai logo em quê? Palavras-chave. Ah, você já sabe, já tem uma noção. Ah, sim, tem uma imagem, já começa a associar. E é aí que você vai descobrindo o contexto ali da tua tirinha e no final você consegue fazer a leitura sem problema nenhum. Certo? Mas não fica preocupado não, porque também na nossa aula a gente tem sempre, ó, aquela traduçãozinha para você se encaixar no assunto, na historinha. Certo? Então, let's go? Vamos ao tema? Então, vamos aprofundar ainda mais. Comic strips é como a gente fala tirinha em inglês. Então, se você já ouviu alguém falar, ah, hoje a gente viu o conteúdo sobre comic strips, então você já sabe, tem a ver com tirinha. Então, com certeza, aquele teu colega, aquele teu amigo, ele já está estudando esse gênero textual e, claro, na língua inglesa. Gente, tirinha, quadrinhos, mesma coisa? A gente vai ver a diferença, tá? Então, a gente tem vários gêneros textuais com relação a essa composição, a essa formação e que a gente tem acesso. Porém, a gente precisa definir, precisa saber onde é que está ali a tirinha, qual é a formação da tirinha, qual é a formação do quadrinho, qual é a formação aí da charge. Então, a gente tem várias coisas também para descobrir. Então, convido você a partir de agora para se deliciar nessa aula sobre comic strips. Bom, o nome tirinha, palavra tirinha aí, remete ao quê? Ao formato do texto. Então, quando você vê uma tirinha, você já analisa aí esse formato desse texto, que parece um recorte de jornal. Então, é exatamente isso. E a gente vê muito também onde? Em jornais. Então, quando você vê uma tirinha, olha o formato dele. Parece aqueles pedacinhos de jornal, parece que a gente tirou do jornal aqueles pedacinhos e foi montando e criou uma historinha. Então, é exatamente esse formato aí, um recorte de jornal. Observa na tirinha abaixo que eu tenho aí
Claro que para vocês aí de casa pode estar no formato menor, então eu vou dar uma lidinha aqui para vocês e vocês só conseguem enxergar com maior aí exatidão a parte que está em português. Porque o primeiro quadrinho ele diz assim, ó, Sometimes I let my mind wander. E foi o primeiro quadrinho. Eita, tá na tela aí, gente. Então, ó, Sometimes I let my mind wander quer dizer nada mais, nada menos que às vezes eu deixo minha mente vagar. E olha a imagem dele. Aquele soninho maravilhoso, aquele relax, aquele relaxar bem gostoso. Analisa o segundo quadrinho, que continua a mesma cena. Mas no terceiro quadrinho, ele já diz assim, ó. That's as close as getting to exercise. Eu acho que tem alguém aí, gente, que é preguiçoso. Isso é o mais perto que eu chego de me exercitar. Então, teve aí uma graça, teve o tamanho aí de uma barriguinha só para dizer que ele não gosta muito de se exercitar e foi trabalhado o que aí? A imagem, então você pode observar. Outra coisa básica, dá uma olhada porque a gente tem um formato aí. Quando está escrito, a gente tem um balãozinho aí, um formato de quê? Será que você já consegue entender qual é o formato do balão que a gente tem nas duas imagens, onde possui diálogo? Isso aí seria o quê? Pensamento. Então, remete muito a balãozinho de pensamento. Essas coisinhas são essenciais nas formações das tirinhas, certo? Vamos continuar. Agora, se nós tivemos essa graça aí com relação ao exercício, que esse Garfield, ele não gosta nada de fazer, a gente vai saber um pouquinho sobre a origem das tirinhas. De onde é que vem? Qual foi a primeira tirinha? De onde veio? Gente, surgiu nada mais, nada menos que nos Estados Unidos. Então, Estados Unidos foi onde começou, foi o pontapé inicial das tirinhas. E por quê? Porque não tinha espaço, simplesmente não tinha espaço nos jornais para a publicação de passatempo. Então, se não tinha espaço, eles criaram uma forma de passatempo que foi o quê? As comic strips, ou seja, as tirinhas. Então, lembra, nos Estados Unidos, e o motivo, não tinha espaço nos jornais para colocar aí algum passatempo, certo? Origem explicada, mas a gente tem mais. Gente, continuando sobre as origens, a gente tem um dos pioneiros da criação. Quem foi? Foi exatamente esse americano aí, ó, o Bud Fisher, que é o autor, nada mais, nada menos dessa tirinha aí, o Mutt e Jeff. Então, a gente tem o Bud Fisher como um pioneiro, um dos. Ele é o mais destacado, tá, gente? Então, aí um pouquinho, é bom a gente ter um pouquinho dessa origem para saber de onde surgiu as primeiras tirinhas, principalmente porque surgiu nos Estados Unidos. E claro, tem como base, tem como pioneiro principal o Bud Fisher, certo? Agora, você já deve estar curioso para saber, e aqui no Brasil, a gente tem alguma referência? Sim, nós temos nada mais nada menos que ele, Maurício de Souza. É isso mesmo, gente. No Brasil, a gente tem o Maurício de Souza como um dos pioneiros. Quando a gente fala em tirinhas, a gente lembra logo dele. E a primeira publicação do Maurício de Souza aqui no Brasil foi a tira do Cãozinho Bidu. Então, a gente tem aí, no final, mais ou menos, de 1950, essa tirinha foi publicada. E no jornal de destaque, que é o Folha de São Paulo. Então, a gente tem aí, ó, pioneiro no Brasil, Maurício de Souza. A sua publicação foi Tirinha do Cãozinho Bidu, e isso foi no final da década de 1950, nada mais, nada menos que no Folha de São Paulo. Então, a gente já tem aí uma base, e assim, vale a pena a gente ter orgulho também de nós termos esse gênero textual aqui no Brasil, e depois de Maurício de Souza, a gente teve e tem vários outros, e a cada dia esse gênero só cresce, certo? Bom, comparação aí, Estados Unidos, que foi o principal, temos aí também Brasil, para também expor o que nós temos de melhor. Claro que língua inglesa também é cultura, nossa aula também é cultura. E aí nós vamos, continuando sobre o gênero tirinha, a gente precisa saber um pouquinho aí do que nós temos para fazer uma base para identificarmos. Bom, a gente tem as charges, os cartoons e as tirinhas. Esses três gêneros,
estão ligados ao quê, gente? Ao humor. E aí você pode dizer, e agora? Como é que eu vou identificar um e quando é que eu vou identificar outro? Já que são muito, mas muito parecidos. Tem algumas particularidades que cabe a você agora prestar atenção e fazer as suas anotações. Vê só, estão, na verdade, ligados ao humor. Então, é um gênero humorístico. Ótimo. Usam o quê? Uma linguagem verbal e também, ou uma linguagem não verbal. Aí a gente vai lembrar, linguagem verbal é aquela que tem escrita. E qual seria essa linguagem não verbal? Aquela que possui uma imagem. Que a história continua apenas com a imagem e a gente já consegue entender a situação. Verbal possui escrita. Não verbal é apenas a imagem, para a gente fazer a leitura de imagem. Lembra que logo no início eu coloquei lá a sequência ali do Garfield, as três tirinhas, e no meio tinha uma que não possuía diálogo. Então ali é chamada de uma linguagem não verbal. Só possui a imagem, certo? Faz uso só de imagem. Bom, então a gente tem esses pontos em comum. Todos são do gênero aí que liga ao humor, possuem linguagem verbal e não verbal. Agora, na língua inglesa, essas características dos gêneros, elas não se alteram. Então, a mesma coisa serve tanto para tirinha, tanto para cartoons e também para charges. E aí, como é que a gente vai entender e vai diferenciar para saber qual é um e qual é outro? Chegou o ponto-chave da nossa aula. Bom, características aí das comic strips, ou seja, das tirinhas. Como é que você identifica? Tinham, logo no seu início, tinham uma diagramação padrão. Então, eles tinham um padrão aí de 30 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Gente, isso aí foi logo no início, tá? Nas primeiras, quando estavam iniciando, ele tinha esse padrão aí de largura para ter uma formação. Agora, continuou? Não. Agora não tem isso aí. Então, a gente vai ver no segundo ponto aí na telinha que apresenta 3 a 4 quadrinhos. Tem umas tirinhas que ficam com 5 quadrinhos. Pode, tá? Com uma linguagem simples, trazendo piada sobre algum assunto. Então, piada, humor, é o foco principal da tirinha. Ele traz o assunto, mas traz de uma forma humorística, de uma forma leve. E aí eu já falei, geralmente possui no máximo 5 quadrinhos. A tua historinha ele não passa mais que isso, porque senão já vai ser outra coisa, já vai ser outro gênero. Então a gente tem uma limitação na sequência dos quadrinhos nessa história. E traz uma linguagem simples. Por que não pode ser uma linguagem complexa? Porque ele quer atingir o público em geral. Então, se ele quer atingir um público em geral, ele tem que trazer uma linguagem simples, para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo consiga entender, e não apenas um grupo de pessoas. Certinho? Então, dá dando aí para a gente associar, para a gente diferenciar quando a gente vê outros gêneros. Outra coisa, as tirinhas apresentam na maioria das vezes personagens fixos. E o que seria isso? Gente, se ele está falando sobre, por exemplo, uma melancia, a história vai ser em torno dessa melancia e de alguns componentes que aparecerão no primeiro quadrinho. Então, eles têm essa característica também, de não sair acrescentando pessoas que não estavam dentro do primeiro quadrinho. Eles vão fazer a sequência com as pessoas que estão no primeiro quadrinho. Então, tem personagens fixos. Outro ponto, as temáticas. Elas são diversas. Então, a gente pode ter como a cômica, pode ter a política e pode ter também a social. Então, eles podem fazer uma crítica, tá? Tanto cômica quanto crítica, tanto cômica quanto política ou social. Não tem aí um regulamento para dizer, não, as tirinhas só pode falar sobre determinados assuntos ou determinados temas. Não, é um tema que pode abranger todos os pontos, certo? E aí abaixo a gente tem esse exemplo, que é exatamente aí, coloca aí na tela para ficar ótimo, para todo mundo aí de casa entender, porque o Anthony, que é a pessoa aí da primeira tirinha, ele diz assim, ó, a garota diz para eles, Anthony, what happened?
Então, Anthony, o que aconteceu? Observa logo a sequência, porque nós estamos aí numa sala de aula, né, pessoal? Então, um ambiente bem nosso, bem característico nosso. E ele responde assim, ó, I broke my arm in 2 places. Então, eu quebrei meu braço em 2 lugares. Gente, no quarto quadrinho, ela já está aí super assustada e ela diz, really? Ou seja, sério? E essa cara aí de apavorada é a melhor, né? E no final, ela toda agoniada ainda fala, well, if I were you, I wouldn't go back to either one. Ou seja, gente, ela diz, bem, se eu fosse você, eu não voltaria para nenhum dos dois. E aí é o que a gente fala de, tem um humor aí bastante explícito, que é exatamente ela compreender de uma forma diferente o que foi passado nessa tirinha. Então, quando ele disse no segundo quadrinho que quebrou o braço em 2 lugares, era exatamente 2 partes do braço e não em lugares, em consultórios diferentes que ele esteve. Entenderam aí o humor dessa tirinha? É isso que ela passa pra gente. Ela passa aí uma situação que pode ser rotineira e que ela traz a mensagem com uma interpretação diferente. E é isso que nos causa esse humor, que nos causa essa leveza, certo? Situação grave de quebrar o braço, mas foi colocada aí com humor pela má interpretação da mensagem, pela garota. Bom, agora um ponto importante. Atualmente é comum encontrarmos tiras na vertical, então a gente tem tirinhas que são na vertical e outras que são na horizontal, bem como um número de quadros superiores a 6. Então, com o passar do tempo, gente, você pode ver, hoje em dia, tirinhas com mais de 5, ou seja, mais de 6 até, e são consideradas como tirinha, tá? E num padrão até desalinhado, uma de um lado, outra puxando para a esquerda, outra puxando para a direita, enfim, pode ser também desalinhadas, não deixa de ser. A evolução é assim que funciona, né? E o mercado americano é tão formal que no mercado americano, as tirinhas americanas, eles não adotam esse tipo. Igual a gente faz no Brasil. Se a gente for fazer uma assimilação, uma comparação, desculpa, para assimilar os quadrinhos ou as tirinhas, a gente pode ver que as americanas, elas seguem o padrão certinho desde anteriormente. Já o Brasil não. O Brasil, ele tirou essa coisa de certinho, de padronizado e colocou mesmo, eu quero desse jeito e vai. E é uma tirinha, é considerado como uma tirinha. Então é bom a gente analisar tanto na forma americana quanto na forma brasileira, certo? Que aí se a gente olhar essas duas formas, pode ser que você aí de casa diga não, mas tem quadrinhos aí ou tirinhas que eu vejo com mais de 6 quadrinhos. E é considerado uma tirinha, exatamente porque tem essa diferença do Brasil e da tirinha americana, ok? Bom, continuando sobre fatos importantes, a gente tem, não confunda história em quadrinhos com tirinhas. A gente fala, eu falo assim, nos quadrinhos que estão nas tirinhas, mas história em quadrinho, ela é muito maior, tá? História em quadrinho é que a gente vê muito em gibi. Então, os gibis que a gente tem no nosso dia a dia é uma história em quadrinho, porque é uma história extensa. Já as tirinhas não, tem uma limitação. Ela é bem enxuta, bem rápida de ser compreendida, até porque, como eu falei anteriormente, era um espaço pequeno no jornal para ser colocado determinado assunto. Certo? Bom, dá uma olhadinha a seguir que a gente tem exatamente aí, o Monica's Gang, que é a Turma da Mônica, aí a gente tem o exemplo para observar. Então, quem nunca leu um gibi da Turma da Mônica, né, gente? A gente tem aí essa historinha que é considerado um gibi, diferente aí das histórias que a gente chama de tirinha. Certinho aí de casa? Bom, continuando, nós temos a questão dos balões. Então, como eu falei no primeiro quadrinho que nós vimos, a questão dos balões é essencial. Por quê? Ela nos diz o que está acontecendo de uma forma para a gente entender se é um pensamento, se é uma fala, e é exatamente o que vocês verão a seguir. Olha aí, os balões de fala pode ser a fala do personagem
E aí nós temos o Hi, how are you? Ou seja, oi, como você está? Temos também, ó, o cochicho do personagem, e aí a gente tem dentro, where are you from? Então, de onde você é? Alguém está cochichando, olha o formato do balão. Do lado, a gente tem o pensamento do personagem. Lembra do Garfield? Que eu disse, esse balão está representando o quê? Pensamento do personagem. Então, tem dentro dele, where is the book? Ele está pensando, onde está o livro? Certo? Abaixo, esse tem aí o sinal de pergunta, de interrogação. O personagem está com dúvidas. Então, ele está se interrogando. Balãozinho com sinal de exclamação. O personagem está o quê? Admirado. E o balãozinho com os 3 pontinhos, o personagem não consegue se expressar. É quando você fica sem palavras. Então, quando você vê um balãozinho com 3 pontinhos, com essas reticências aí, você vai logo remeter ao personagem que ele está sem palavras, ele não consegue se expressar. Aconteceu algo, certo? Vamos a mais balões porque tem também mais. A gente tem esse primeiro aí que é o grito. Então, o grito do personagem, a gente coloca aí esse balãozinho que significa help, ajuda, socorro. Depois nós temos do lado a fala de mais de um personagem. Então, por isso que a gente tem esse balãozinho, ó, com várias possibilidades de fala. Vai depender da quantia de personagem que está ali, certo? E aí tem dentro, hello, teacher. Oi, professor ou professora. Do ladinho, o personagem teve uma ideia. Então, a lâmpada, ideia aí, ó, para o personagem. Abaixo, ouch, it's hurting. Então, tá doendo, está doendo. Então, o personagem está choroso ou triste. Do lado, a gente tem um balãozinho que a gente já sabe logo, né, gente? Alguém está cantando. Então, quando tem aí esses símbolos aí ligados à música, alguém está cantando. E, por último, o personagem está zangado. Então, esse balãozinho aí todo escuro é exatamente para indicar. Se você vê em alguma tirinha, o personagem aí ele está zangado. Então, notaram que nem todos possuem escritas, alguns apenas com símbolos. E é exatamente isso que faz a diferença na hora de você interpretar. Certo? Ok? Chegou o tal do Let's Practice Together. Você aí de casa, eu aqui, a gente vai praticar juntos. Let's go? Vamos lá? Vamos saber qual é a atividade que a gente tem hoje? E claro, teria que ter a nossa tirinha básica, né? Então, ó, foca na tela que diz: primeira questão, check the best alternatives to answer the questions about the comic strip. Ou seja, você vai olhar aí a alternativa para você colocar qual é a partezinha que está de acordo com o nosso comic strip. Gente, aí você pode dizer, nossa, mas está todo em inglês, como é que eu vou saber? Vamos para a letra A. A gente tem que focar no que pergunta a letra A. Então, qual é a parte da frase que nos faz acreditar que a leitura está sendo uma fantasia aí do garoto? Ou essa história é familiar? Então, qual é a parte que está dando a ideia que é uma fantasia? Então, seria no quadrinho onde diz The sound familiar, ou seja, esse som é familiar, ou Once upon a time there was, era uma vez, e aí havia ou existia. E aí a gente vai analisar lá em cima, né, gente? Já deu para a gente prestar atenção que quando a gente vai para o terceiro quadrinho, a gente tem a fala. Na verdade, aí, gente, é o balão do pensamento, que diz, The sound familiar, que quem está falando isso é quem? Exatamente ele, o Garfield. E a história, ela relata o quê? Sobre o dog e o cat. Então, a gente tem aí o man, exatamente o que está escrito, tá? A gente foi aí nas palavras-chave. Fala sobre a house, a casa. Temos aí o man, o dog e o cat. Olha, o homem, o cachorro e o gato. E essa história continua no segundo quadrinho com a palavra happy, ligada a quem? A dog. Ou seja, que o dog estava feliz. E o cat aí a palavra fat, que fat aí quer dizer gordo. Então, e o gato era o quê? Gordo. Já a cara do Garfield já não é mais agradável, né? E por último, ele acaba dizendo que o cat, ele comeu o breakfast, o café da manhã, e o dog, ele showed up my slippers, ou seja,
Ele mastigou as sandálias this morning, esta manhã. Então, esse fato aí, quando o gato diz sound familiar, ou seja, o gato está associando a algo que realmente aconteceu. Ou seja, está sendo bem irônico com uma situação em que havia acontecido com eles. E qual é a resposta aí da letra A? Letra B. Which house do you think John refers to? Qual é a casa que o John, aí o garoto, ele está se referindo? His own house, ou seja, a própria casa dele, ou the house from the story he's reading, ou a casa que ele está lendo. O que vocês acham aí depois que eu já fiz essa tradução do quadrinho? Bom, gente, vamos checar a resposta? A resposta dela é a seguinte. Quem colocou a letra A de sound familiar, perfeito, perfect, é assim mesmo. Então, aí, ó, qual parte da frase da tirinha nos faz acreditar que John vai ler um conto de fadas em voz alta? Não tem nada de voz alta aí, gente. Ele estava fazendo exatamente aí uma contação do que houve. Então, primeiro aí a letra A. E a letra B também é o primeiro, porque ele estava se referindo a quem? A casa dele, certo? Bom, a gente chega nesse momento da história, a gente vai finalizar. E a nossa finalização de hoje é com a nossa reflection, que diz o seguinte: You must be the change you wish to see in the world. Que quer dizer para vocês, você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Pessoal, bye bye, see you next class. Até a próxima aula.